Pessoal, então boa tarde aí a todos, né? Aula de hoje, que tipos de variáveis e como declará-las, é a reposição daquela aula do dia 27, né, da última terça-feira, que eu não consegui dar porque eu tava sem internet aqui em casa. Então, vamos ver se isso aqui dá certo. Beleza. Então tá aí nossa apresentação. Tá, nós vamos ver, vou falar sobre alguns tipos de variáveis, sobre como e quando usar essas variáveis aqui, como que eu declaro ela no programa. Antes propriamente de iniciar aqui a aula, né, há vários tipos de variáveis e nem todo tipo de variável vai ser nosso objeto de estudo, de uso aqui no curso, tá? Principalmente aquelas variáveis destinadas ao tratamento de texto. Então, variáveis relacionadas a caractere, variáveis relacionadas a byte, variáveis relacionadas a string, que seriam frases, palavras, né? Isso não vai ser objeto de estudo nosso aqui, porque nós estamos trabalhando com uma programação aplicada em leitura e acionamento a leitura de sensor e atuação e controle de atuadores, né? Então, esses tipos de variáveis, apesar deles estar presentes, estar até listados aqui, não vai ser o principal variável ali do nosso uso aqui no nosso dia a dia. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber é o que é uma variável em programação. Se você for levar ao pé da letra ali o que é uma variável, né? É uma estrutura ali, na verdade, de seleção, em que você vai separar, selecionar, reservar um espaço, ok? Na sua memória. Então, você está dando nome a uma parte da memória do seu microcontrolador, do seu processador ali, no caso. Que é onde ele vai buscar esses valores toda hora ou vai atualizar o valor naquela região da memória. Então, nós estamos reservando um espaço de bits ali, né, que a gente vai ter sequências de bytes para que a gente possa estar fazendo isso daí. Então, quando eu declaro uma variável, a variável simplesmente é reservar um espaço de memória. Além de reservar esse espaço de memória, eu ainda especifico, né? Obviamente, já que eu estou reservando, eu tenho que especificar que tipo de dado que eu vou salvar nesse espaço de memória, para que o processador ali, no caso, consiga fazer essa previsão de espaço. Bom, tipos de dados. Para números, nós temos uma série, tá, de tipos de variáveis. Nós temos variáveis do tipo int, do tipo float, do tipo double, do tipo long, do tipo short, do tipo booleana, que só vai ser verdadeira ou falsa, do tipo array, do tipo word. Para palavras, nós temos aí o byte, o char e o string, que foram as três que eu falei aí com vocês mais cedo. Bom, ambas, né, todas essas aqui, int, float, double, long, short, são tipos de variáveis reservadas para números, ok? O Yuri, eu acho que não terá problema. Eu nunca usei o Lite, não. Então, o Lite não. Então, eu não sei qual versão que é essa. Eu sempre tenho aqui a versão completa. Tá? Mas eu imagino que para o circuito que a gente vai montar, esse daí seja suficiente. Respondendo sua pergunta aqui no chat. Ok? Bom, então, esses 5 primeiros tipos de variáveis aqui são para números. O que eu estou mudando? Quanto de memória que eu vou reservar, tá? O int é para números inteiros, nós vamos ver isso mais à frente. E daqui para frente é para ponto variável. Então, eu tenho números de casas decimais ali. Então, eu também, quando eu determino long, short, double, float, eu estou falando com qual precisão eu estou guardando essas minhas variáveis. Array é para a gente montar vetores. Nós vamos ter uma aula específica sobre como construir vetores aqui mais à frente, tá? E booleano ali
que é verdadeiro ou falso, segue a lógica aí que nós vimos lá, toda aquela expressão de booleana. Então, basicamente, a gente tem verdadeiro e falso. E o Word ali, que no caso ali você vai estar salvando o número como palavras, está ocupando ali, se eu não me engano, byte, tem a descrição certinha no material. Para palavras eu posso declarar essas variáveis, né, quando eu tenho alguma variável que é palavra, que é caractere, que é um símbolo de escrita. Então eu tenho byte, char e string. Não vejo nesse primeiro momento a aplicação para esse tipo de variável aqui na disciplina. Como que eu faço assim? Como declarar o tipo de variável? Como que eu declaro uma variável? Tá? Se a gente está programando lá no Arduino, eu falo qual é o tipo, int, float, double, e o nome da variável que eu estou armazenando. Então é a variável x, é a variável y, é a variável z, qual variável que eu vou armazenar? Então basicamente eu determino o tipo da variável e o nome a qual eu estou criando para aquela variável. Então eu reservo o espaço e dou nome àquele espaço. Isso é a variável. Vai ter exemplo aqui na frente. Por exemplo, a variável do tipo int, ela só guarda números inteiros, tá? E como que eu faço a declaração de uma variável int? Do tipo inteiro. Int, que é o tipo de variável. Então, basicamente, int, espaço e a variável. Por exemplo, x. E se eu quiser iniciar o x ali com o valor? Você pode pular x igual tá aqui no final. Você já pode fazer essa iniciação lá em cima também, tá? Na declaração da variável. Então, você pode declarar e já atribuir valor ao mesmo tempo para essa variável. Então, nesse primeiro momento, eu só declarei. Lá em cima, eu não atribuí valor nenhum. Eu declarei a variável x como sendo uma variável do tipo inteiro. Aí, entra naqueles detalhes que às vezes é importante a gente ter ciência disso. Quanto de memória eu estou ocupando, tá? Se seu código for muito pequeno, você não vai ter problema em relação a esse espaço, esse armazenamento de memória. Por quê? Porque hoje qualquer dispositivo ele vem com uma memória muito grande. Então você tem espaço para você trabalhar essas memórias. Mas uma variável do tipo int, ela reserva 32 bits, tá? Para escrever esse número. Com 32 bits, a gente pode armazenar números inteiros nesse intervalo aqui de 2 bilhões 147 milhões 483.648. Então eu consigo armazenar com uma variável de tipo inteiro tanto o negativo até o positivo. Qualquer número nesse intervalo aí, desde que seja inteiro, tá? O ponto ali não é a vírgula de decimal, é o ponto só para separação ali de milhar, né? Que a gente tem. Então, é um número muito grande que eu consigo armazenar nessa variável do tipo inteiro. Ela ocupa 32 bits ali da memória. Atribuição de valores às variáveis, né? Então, eu vou fazer todo o meu inicio, o meu código lá no Arduino. Eu faço lá, ó, int declaro a variável, que foi o que eu já tinha feito aqui separadamente. Estou declarando a variável x como uma variável do tipo inteiro. Tem aquela parte que eu seto aqui, que eu nem coloquei, que é a parte que eu configuro os pinos, porque aqui eu não estou fazendo acionamento de nada. E o que eu fiz aqui dentro do meu loop principal, né? Que é essa função aqui, void loop, que é onde a gente está executando o looping principal. Nesse caso, ele não está fazendo basicamente nada. Eu tenho essa variável x, a qual eu estou atribuindo para ela o valor 10, que é o número inteiro. Então, o looping executa, a variável recebe 10, o looping executa de novo, torno a atribuir para x o valor 10. Não estou fazendo nada com isso. O objetivo aqui é simplesmente exemplificar para vocês como fazer essa atribuição de números às variáveis. Então, para eu fazer a atribuição, é x igual e o valor que você quer atribuir ali. Lógico que você tem que respeitar o tipo de variável, tá? Bom, você pode, né, eliminar também o sinal. Lembra que a variável inteira
ela é tanto para números negativos quanto números positivos. Se você dá a designação aqui unsigned, ela vai ficar sem sinal. Então ela simplesmente guarda um número inteiro. Consequentemente, eu não aumento o tamanho da minha memória, o espaço que eu vou reservar é o mesmo. Contudo, eu só consigo armazenar variáveis agora positivas, tá? Então é variável maior que zero até 4.294.967.295. Então até esse valor aí eu consigo armazenar números, valores na minha variável do tipo inteiro, desde que eu não precise declarar o sinal, se ele é positivo ou se ele é negativo, tá? Basicamente a gente declara só variáveis positivas. Bom, variável do tipo float. Aqui entra a nossa primeira diferença. A variável do tipo float, ela recebe um número que pode ter casas decimais. Então a gente vai ter a vírgula, tá? Agora sim, o que a gente vai fazer? Ela vai aguardar, a declaração é do mesmo tipo, só que agora eu vou chamar ela do tipo float. Então tem uma variável do tipo float, eu chamei essa variável de y. Então eu fiz a declaração da variável. Ela ocupa o mesmo espaço, armazena números nesse intervalo aqui de mais ou menos 10 a menos 38 até 10 a 38. E a atribuição é da mesma forma, gente, como a gente viu para inteiro. Faço a declaração, minha variável y é uma variável do tipo float. A parte de setup eu supri, porque eu não estou fazendo acionamento de pino, então por isso que eu deixei só os 3 pontinhos. No looping principal, eu estou armazenando na variável y o valor de 10.52, tá? Pronto. Aqui, o programa, ele entende a casa decimal como ponto, tá? Na programação, ele entende a casa decimal como ponto. Ele segue o sistema inglês, o sistema americano. Então, o ponto ali, para mim, ele representa a casa decimal. É diferente aqui do nosso português. Então, fiquem espertos nisso aí, que se você colocar a vírgula, ele vai fazer uma interpretação errada do número. Então, é 10.52. A variável double, ela é a mesma coisa da variável float, com a diferença de que ele muda o tamanho de espaço alocado na memória. A float armazena números de 32 bits e o double ele armazena na memória um espaço de 64 bits. O que isso reproduz para mim? Aumenta o range de variáveis que eu posso salvar. Então, expande o meu intervalo de variáveis. O que antes era até 10 a 38, né, positivo ou negativo ali, passou a ser até 10 elevado a 308. Então, teve um aumento aí significativo dos valores que eu posso fazer. Não muda nada no uso. Só vai mudar o quê? A forma como eu estou... O espaço que eu estou ocupando de memória com essa variável. Então, para fazer a atribuição, eu faço a atribuição lá, tem uma variável do tipo double, essa variável eu estou chamando ela de y, lá dentro eu vou atribuir o valor dela, no meu caso aqui eu atribuí dentro do looping principal, de 10.52. Pronto. Basicamente isso, algo bem trivial. Bom, com base no que a gente viu, estou colocando uma questão aqui agora. A questão é a seguinte. Imagine que você tem duas variáveis, x igual a 5 e y igual a 10.5, então 10,5, e que você deseja obter o produto entre elas. Como elaborar tal programa? O resultado dessa operação será de qual tipo? O que vocês esperam aí? A variável x é que tipo de variável? A variável y é qual tipo de variável? O produto entre as duas é de qual tipo? Alguém consegue falar isso para mim, por favor? Vamos lá, turma. Sexta-feira, mas vamos lá, dá para participar. Então, a variável x é que tipo? E a variável y é qual tipo?
A variável x, né? Ela é do tipo inteiro. E a variável y, ela é do tipo float ou do tipo double. Tanto faz. O que vai mudar ali para mim é só o espaço de memória. Como elaborar tal programa? Muito simples, tá? Vou mostrar aqui para vocês o programa. O resultado dessa operação será qual tipo? Que tipo de dado que eu vou ter quando eu multiplico uma int por uma variável float? O meu resultado vai ser float ou o meu resultado vai ser do tipo inteiro? Por que, Yuri, que ela vai ser float? Ou Evelyn, por que vai ser float? Humberto também. Quem que me explica o porquê? A resposta está certa. O produto entre uma variável int vezes uma variável float, o resultado vai ser uma variável float. Por quê? Justamente, Otávio, porque o resultado pode ser um decimal. Então, como o meu resultado pode ser um decimal, mantém-se essa estrutura do float. E não se mantém a estrutura do inteiro. Tá? Como que a gente faz isso daí, então? Como é que a gente faz essa operação? Vou trocar de tela aqui, mandar lá para o Tinkercad, tá? Abrindo a janela aí. Ok. Deu certo aí? Deu, né? Bom, então vamos lá. Tô na interface do Tinkercad. Vocês estão conseguindo acompanhar a tela aí? Deixa eu ver se isso aqui aumenta para melhorar a visualização. Opa, foi até demais. Beleza. Deixa eu puxar isso aqui. Vamos lá. O que eu fiz no meu programa? Primeiro eu declarei as minhas variáveis. Declarei a variável do tipo x, x como sendo inteira. Declarei a minha variável y como do tipo float. O void setup aqui, o que eu fiz em void setup? Eu ativei a minha comunicação serial. Eu te mostro, tá, Yuri? Só um minuto que eu te mostro como é que você entra aqui nessa tela. Deixa eu só explicar o código, eu vou lá na parte de fora e te explico. Bom, então o int, eu fiz a declaração de inteiro da variável x, fiz a declaração da variável y como float. O meu setup aqui, o looping de setar o Arduino, eu configurei a minha comunicação serial. Para que isso? Para que eu consiga ver o resultado dessa multiplicação aqui no serial monitor. O serial monitor ele sempre vai vir aqui para você fechadinho. Então você clica nele, ele abre para você. Então ele vai virar uma tela de computador aqui para você que se você mandar imprimir alguma coisa, ele mostra o resultado aqui para você em serial monitor. Então a configuração do serial monitor é esse. Basicamente o que você está fazendo? Você está ligando o serial, está iniciando ele e com a taxa de transferência aqui de bits por segundo. Então você está mandando aqui 9.600 bits por segundo. É isso que você está fazendo aqui. Você está ligando o serial port dele aqui, que é o que estaria fazendo a comunicação com o monitor, tá? Então por isso que você tem aqui um monitor serial, né? Beleza. Então agora eu já liguei o monitor para que eu veja esse resultado meu de multiplicação. Vou fazer as declarações igual estava lá. Na verdade eu fiz até com valores trocados. Aqui, na verdade, seria 5, né? Que era o que estava no slide, se eu não me engano. 5 e 10.5. Então, 5 e 10.5. 10.5. Vou mudar isso daqui nesse primeiro momento. E tô pedindo para ver, tá certo? Tô pedindo para ver o produto, plotar para mim o produto entre x e y. Se eu mando executar isso daqui, olha o que vai acontecer. Tira isso daqui, ok, tá inicializando, vamos ver se vai dar tudo certo. Tá aí a minha situação. 5 vezes 10 e 50, ele tá fazendo uma conta errada aqui. Não tá certo. 52,50. Então, ó, veja,
A cada looping, a cada interação, ele está fazendo para mim a conta. Por isso que vai aparecendo aqui para mim esse monte de 52.5. Por quê? Ele está no looping. Chegou no final, ele manda executar de novo o looping. Então eu vejo pelo resultado que o meu resultado ele é um número decimal. Mesmo se não fosse, o fato do y já ser uma variável do tipo float, e mesmo que eu altere o valor aqui, deixo simplesmente 10, tá? Ele dá para mim o resultado, que deveria 5 vezes 10 é 50, mas ele aparece para mim um resultado do tipo float, que é o 50.00. Então cai naquela pergunta que eu fiz. Então, se a gente tem um produto entre inteiro e float, o resultado é float, porque eu posso ter um número decimal. Então, mesmo que o resultado que eu tenha seja um inteiro, que eu sei que 50 é um inteiro, ele vai ser descrito para mim como uma variável do tipo float, ok? Bom, e se ainda assim eu estou interessado, eu sei que a minha variável é um float, porque eu preciso dessa variável como um float, mas eu quero obter um número inteiro. O que eu vou fazer? Vou ter que vir aqui e falar que o resultado, tá, desse produto tem que ser um inteiro. Então, olha, o que eu estou fazendo aqui? O resultado entre x e y, eu quero vê-lo como um resultado do tipo inteiro. O que acontece nesse caso? Indiferente o número que eu tenho de casa decimal, esse número ele é desprezado. Então ele só retira desse produto a parte de inteiro. A parte da casa decimal ela é jogada fora, ela é desprezada. Se você roda aqui novamente o código, você vai ver que em vez de vir 50.00, aparece para mim só o 50. Tá? Então, por quê? Ele desprezou tudo para mim que representava ali a casa decimal. Outra coisa que eu posso fazer, no caso eu estou multiplicando por 10. E se eu multiplico aqui por 10.55? Eu sei que teria que dar ali os mesmos 52,5, não é isso? Vou deixar aqui só os 10.5. Se eu rodo, o meu resultado aí vai ser só os 52. Por quê? De novo, ele está tirando para mim somente a parte inteira desse resultado do produto. A parte de casa decimal não interessa se ele está abaixo de meio, se ele está acima de meio, não é arredondamento. Ele joga fora a casa decimal sem preocupar com arredondamento. Tá? Ele só pega o número inteiro, pronto. Ele não olha nem para a casa decimal. Então é isso que ele acontece. Alguma dúvida nessa simulação aqui? Nessa parte de código, tranquilo, não está o uso de variáveis, como que você pode usar o serial begin, o serial print, né, que para você mandar imprimir é o serial print para mandar imprimir e pronto. Aí você passa entre parênteses ali e resolveu. Ô Yuri, respondendo sua pergunta, tá? Na parte que você tem aqui, você está aparecendo somente designs 3D, mas para você chegar naquela parte, você vem aqui em circuitos e pede para criar um circuito novo. Quando você pede para criar um circuito novo, ele abre para você uma tela em branco, para você poder fazer a aquisição, o registro de... pra você fazer tanto o seu circuito, como aqui em cima para você fazer o seu código, tá? Ele pede para... Ele fala que não tem nenhum componente, eu tinha que colocar aqui um Arduino. Então, se eu busco aqui o Arduino... Uno. Então, se eu trago o Arduino para cá, ele libera aqui pra gente o... Ih, peraí que vai travar esse negócio. Se travar aqui e cair, eu volto, tá? Parece que vai travar o site aqui, travou. Ah, tá aqui, beleza, menos mal. Então, se você entra aqui em código, ele dá a opção de programação por bloco, não é o que a gente está vendo. Você vem aqui e faz a programação por texto. Ele vai pedir para você confirmar, inclusive ele vem com um exemplozinho ali já pronto. Você deleta e começa a fazer seu código aqui do zero. Ok? Tranquilo? Viu onde é agora, Yuri? Beleza. Então vou fechar isso daqui e vamos voltar para os slides. Então essa pergunta nós vimos na simulação como ela funciona.
Tipo de variável booleana. Isso também pode ser útil para a gente, tanto na robótica quanto para sua programação geral. Só antes de eu dar continuidade, deixa eu responder a pergunta do Humberto. Humberto, não conheço o Google Colabs, né? Ou Labs aí. Eu não conheço ele, nunca usei, não sei nem do que se trata, para te falar a verdade. Então não sei se ele serve ou se ele não serviria para isso. Desconheço, tá bom? Então não sei fazer esse comparativo não. Então voltando aqui para a aula, variável do tipo booleana, tá? O Arduino aceita as duas nomenclaturas, bool e booleana, aqui boolean, né? O que ele sugere no manual? Eles pede para você dar privilégio para declarar a variável como bool. É mais fácil para o interpretador dele, ele gasta menos memória para executar esse comando em relação ao booleano aqui em si. Então usa só o comando bool para fazer uma declaração do tipo booleana, tá certo? As duas vão fazer a mesma coisa, mas o manual recomenda que você declare a variável como bool. Então o que ela impõe? Ela guarda e impõe valores aqui booleanos, ou seja, nesse caso, verdadeiro ou falso. Verdadeiro, vocês podem interpretar como bit alto, 1, e o falso como bit baixo, 0. E como que você faz? Mesma história, bool e o nome da variável aqui no caso, que eu chamei de y. A atribuição, bool e y igual, estou declarando essa variável aqui como verdadeira. Para fazer a inversão, tá, da lógica, então se você está com uma variável, ela é verdadeira, você quer tornar ela falsa, como que você faz isso? Você declara a inversão de lógica aqui usando a exclamação. Então, y igual. Então, estou salvando na mesma variável, não estou criando uma variável nova, e essa variável, ela vai ter agora o seu valor invertido. Onde que eu estou invertendo? Estou invertendo usando aqui o símbolo da exclamação. Ok? Então, quando eu iniciei ela aqui, true, fiz esse comando que y é igual, exclamação y, eu inverti. Então, eu tornei y agora falso. O valor armazenado em y, para mim, é falso. Após a execução desse comando, se eu pedir para printar o y, a gente vai achar lá o valor falso. Bom, vamos para um exemplo aqui agora usando o booleano. Não, Humberto, porque você declara essa sua declaração aí não está correta, não. O y ali, a sua variável ali, você está usando o operador para declarar a variável, o nome da variável. Quando você declara bool, a exclamação ali, ela vai fazer parte do nome da sua variável. Essa declaração sua aí está errado. E outra, você inicia a sua variável como verdadeira ou como falsa. Durante o programa que você vai precisar trocar esse valor aí. Tá certo? Então é no meio do caminho que você faz essa troca de valor, não na declaração. Então, ó, vamos para encerrar a aula de hoje, vamos fechar isso aqui com um exemplo do pisca LED. Na última aula, a gente fez o código do pisca LED. O que a gente fez? Definiu o pino 11 lá do Arduino, definiu ele como um pino sendo de saída e fez a escrita aqui do looping principal, que seria fazer o quê? Acender o LED, a gente usava o comando digital write, LED pino lá, colocava ele high, aguardava os 500 milissegundos, né? Mandava passar a escrita, né? Mandava colocar bit baixo lá, então eu desligava o LED, aguardava mais 500 milissegundos e repetia o loop. Então meu LED ficava piscando, acendendo e apagando ali a cada meio segundo. Bom, tem como eu simplificar esse código fazendo a mesma coisa? Tem. Qual que é a diferença? Vou definir o pino LED, mantenho a mesma definição de pino, meu circuito continua o mesmo, não altero o circuito. Só que agora eu criei uma variável e automaticamente já iniciei essa variável. Então eu declarei a variável do tipo booleano, chamei essa variável
status LED, que ele vai falar para mim qual é o status do LED, alto ou baixo, verdadeiro ou falso, e estou iniciando ela aqui como verdadeiro. Defini aqui em setup, do mesmo modo que do lado de cá, que o pino LED ele é um pino para mim de saída. E olha como que ficou simplificado agora o meu looping principal. Digital write, apenas um digital write, em que eu mando e escrever o status LED. Na primeira vez que o looping é executado, isso aqui chega para mim o valor aqui verdadeiro. Então está chegando no looping bit alto. Mando esperar o delay de 500 milissegundos. Na sequência, eu faço a inversão do meu status do LED. O que era verdadeiro, eu usei a exclamação para tornar ele falso. Tá? E pronto, fiz a declaração, inverti o sinal, mando escrever novamente. Com isso daqui, meu LED vai ficar piscando. Olha aqui o exemplo montado. Cadê? Tá aqui. Vamos ver se vai dar certo. Chegou aí para vocês aí o código? Estão conseguindo acompanhar na tela? Espera aí, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui. Porque diminui de um lado, diminui tudo. Então seria basicamente isso daqui, ó. Do lado de cá tá o circuitinho, pino 11 ligando aqui no resistor, que passa pelo LED e fecha aqui no GND. Do lado de lá tá exatamente aquele código que eu tinha explicado. Que código que é esse? Defini o pino, defini o status lá do LED, tá? Declarei meu pino LED como um pino de saída e exatamente aquele código. Digital write, LED pinos, status LED, que nesse caso aqui seria verdadeiro. Delay de 500 milissegundos, status do LED invertido. Então, a última coisa que eu faço. Simplifiquei meu código. Quando eu mando simular, o meu LED ele acende e apaga a cada meio segundo. Então eu tenho meu pisca LED aí usando só 3 linhas de código e não usando 4 igual eu estava usando no outro. Ok? Então ficou muito mais simples aqui sem eu ter que pegar. E uma variável só, que no meu caso aqui agora é o status LEDs, eu consigo saber se o LED está aceso, se meu LED está apagado. Então, isso é uma vantagem. Por isso que é importante a gente começar a ter noção desses tipos de variáveis. Fazendo uso adequado do tipo de variáveis, a gente consegue simplificar a nossa programação. A gente consegue reduzir o tamanho de código. E, ao mesmo tempo, eu consigo organizar melhor esse código. Tranquilo? Então, aqui o exemplo está funcionando tranquilo, né? Pode encerrar. Beleza pura. Bom, o que eu estou deixando aqui de referência para vocês? Estou deixando documentação do Arduino e introdução ao Tinkercad. Para quem teve dificuldade, isso aqui é uma videoaula sobre como usar o Tinkercad. Então, para quem nunca usou, aqui tem uma videoaulazinha sobre como usar o Tinkercad ali para montar o circuito, para fazer programação, coisa e tal. E aqui está a página do Arduino. Abrindo a página do Arduino, na hora que você precisar fazer uma declaração de variável, se você desce aqui um pouco, nós temos... Cadê? Aqui, ó, variáveis. Então tem as constantes e tem todos aqueles tipos de dados que eu acabei de falar, até um pouco mais. Ok? Então é isso daqui que vocês têm que olhar. Vem aqui consultar. Não sei o que é uma variável float? Clica aqui na variável float. Ele vai mostrar o que é a variável float, que ele pode ir desse número aqui até o 38 mais, até o 38 menos. Aí ele mostra aqui como declarar, como iniciar ela já no início, tá vendo? Então tá aqui, já até um trecho de código mostrando como ela iria funcionar aqui para você estar fazendo uso. Então é um recurso que vocês têm que utilizar, é a documentação do Arduino, para que vocês entendam e interajam aí com essa linguagem de programação. Pessoal, é só isso por hoje. Estou aberto aqui agora a dúvidas sobre a aula de hoje. Alguma dúvida? Algo que eu possa tentar esclarecer, ajudar vocês? Ou foi tranquilo a aula? Foi tranquilo.
Tá beleza? Beleza, então. Pessoal, deixa eu então aproveitar, já que vocês manifestaram aqui no chat, falando todo mundo até então que foi tranquilo. Deixa eu só fazer um recado aí aos desavisados, né? Provavelmente não tem ninguém desavisado, mas ontem eu fiz a atualização dos 2 diários. Então vocês têm as notas lá, tanto de introdução à robótica quanto programação aplicada. Terminei isso ontem à noite. Então, se vocês entrar lá, vocês têm as notas das 2 disciplinas. Caso tenha ficado alguma coisa errada, nem que a gente faz isso à noite aqui na correria, já muito cansado naquela altura do campeonato, se tiver ocorrido alguma correção errada, se tiver ocorrido alguma digitação de valor errado, por favor, me retorna, tá bom? Para que eu possa verificar e, se for necessário, fazer a correção. No mais, gente, eu agradeço, peço desculpas aí pelo inconveniente dessa aula estar acontecendo hoje, na sexta-feira, mas é que faltou a internet aqui estável pra gente realizar ela na terça, né, que é o horário da aula. E espero vocês aí na próxima terça-feira, pra gente continuar nossa disciplina aqui de programação, tá certo? Bom final de semana a todos, obrigado pela presença. Obrigado pela presença, bom final de semana, bom descanso aí para todos. Até a próxima semana. Um abraço para todo mundo, gente. Valeu!